Você precisa enfrentar as tentações que o diabo coloca no seu caminho para você chegar à promessa de Deus. Irmãos e irmãs, hoje nós meditaremos sobre Mateus capítulo 4, onde Jesus ele vai enfrentar um longo período de deserto e após esse período de deserto, ele vai convocar os seus discípulos para futuramente exercerem o chamado deles. Irmãos e irmãs, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele antes de exercer o seu ministério, ele teve que lidar com um longo período de deserto. Foram 40 dias, irmãos e irmãs, sem comer e sem beber absolutamente nada. E no final desses 40 dias, Jesus, obviamente, ele sentiu fome. E ele foi tentado pelo inimigo no deserto. E aqui vai a primeira reflexão, irmãos e irmãs, que após Deus nos dar uma promessa, ele não nos conduz diretamente para essa promessa, mas sim nos conduz ao deserto, deserto espiritual, onde neste deserto, irmãos e irmãs, nós muitas vezes sofreremos tentações do inimigo, batalhas espirituais contra a nossa mente, mas nós temos que utilizar o que Jesus utilizou aqui para renegar as tentações que o inimigo oferece. E a Bíblia vai nos dizer aqui que Jesus ele se utilizou da palavra, irmãos e irmãs, durante as tentações que ele enfrentou no deserto. Ou seja, o inimigo ele ia lá, tentava Jesus de determinadas formas e através da recitação da palavra ele enfrentava o inimigo, tá? Então isso serve para mim e para você. Quando nós somos tentados durante o nosso período de deserto, nós temos que se utilizar da palavra de Deus, que é a nossa armadura da fé, para enfrentarmos essas tentações. E a Bíblia vai nos dizer aqui que quando Jesus ele utilizava da palavra de Deus, após um determinado momento o inimigo ele se afastou dele. Ou seja, quando nós utilizamos da Bíblia, irmãos e irmãs, que é a palavra de Deus, para enfrentarmos as tentações do inimigo, o inimigo se afasta de nós, porque a Bíblia é como se fosse o nosso escudo, a nossa armadura da fé. E após isso, irmãos e irmãs, Jesus ele começou a viver seu ministério. E ele começou a viver o seu ministério chamando aqueles que seriam seus discípulos. Inclusive, mais adiante, lá no capítulo 4, versículo 19, ele vai dizer assim para Pedro e para André: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Ou seja, Pedro e André estavam sendo chamados para converterem almas a Cristo no futuro. E nós também, irmãos e irmãs, nós somos convidados para sermos pescadores de homens, ou seja, para auxiliarmos as pessoas em seu processo de conversão e salvação. Todos nós temos esse chamado por Deus. Jesus disse que é para nós que somos discípulos dele pregarmos o evangelho a toda criatura, assim como Pedro e André fizeram. Ou seja, é levarmos a palavra de Jesus, a palavra da salvação, o anúncio da boa nova do reino às pessoas. Só que para isso, irmãos e irmãs, nós temos que deixar de lado aquilo que nos impede, inclusive as tentações que nós somos corriqueiramente tentados pelo inimigo. Às vezes nós temos que deixar de lado um pecadinho que nós temos, um pecado oculto, que às vezes as pessoas não sabem, mas Deus sabe.
Então, aquilo que tem na nossa vida que nos impede de seguir o chamado que o Senhor tem para nós, para mim e para você, nós temos que deixar de lado para exercermos o chamado que Deus nos convoca a exercermos, que é o de pregarmos o Evangelho, a atividade de Jesus. E lá dos versículos 23 em diante, vai dizer que Jesus andava proclamando a palavra, ensinando a palavra, curando pessoas. E Deus, ele quer que nós sejamos igual Jesus foi, proclamar e ensinar a palavra é o chamado de todos os cristãos. Só que nós, irmãos e irmãs, e eu me incluo nessa também, nós temos que estar dispostos a deixarmos coisas para trás, seja família, seja ambientes, seja pecados, irmãos e irmãs, para fazermos a vontade de Deus nas nossas vidas. Irmãos e irmãs, que essa palavra possa ter penetrado no seu coração. Eu vou deixar aqui abaixo o link do meu blog que eu tenho. E se você quiser, você pode entrar lá e ler os conteúdos lá. Amém? Que você possa deixar o seu like e se inscrever, irmãos e irmãs. Que Deus te abençoe poderosamente.